Olá, boa tarde. Tudo na benção com todos? Eu estou passando por aqui hoje para deixar com você uma palavra de Deus e a mesma se encontra baseado em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que dizem assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Queridos, estamos assistindo a ansiedade do Brasil e do mundo todo pela vacina contra o coronavírus. Graças a Deus, a ciência se multiplica e esta é uma promessa bíblica. Mas nós temos aqui na palavra de Deus algo que eu gostaria de comparar com esta vacina, pois há uma grande expectativa mundial, e em especial no Brasil, pela vacinação. O texto que nós lemos nos fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, nós temos visto e ouvido notícias de que muitos laboratórios têm desenvolvido vacinas. 2 delas estão já sendo disponibilizadas aqui no Brasil para uso emergencial. Mas o que chama a atenção é que muitos laboratórios estão produzindo vacinas. E algo também que chama a atenção é que a primeira dose, sendo de um laboratório, requer que a segunda dose seja do mesmo laboratório. Isso para não dar conflito, e eu volto novamente para a palavra de Deus que nós lemos, onde nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente tem ouvido falar sobre a eficácia dessas vacinas. Essas 2, por exemplo, que já estão disponibilizadas no Brasil, uma é com um grau de eficácia, outra é com outro. E há outras vacinas pelo mundo sendo usadas. O que eu gostaria de comentar com você é que nenhuma delas tem eficácia 100%. Todas elas diferem entre si no seu grau de eficácia. Uma delas sendo apenas 50%. Volto agora para a Bíblia novamente, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a única vacina feita pelo único laboratório que produz essa vacina. É uma vacina contra o pecado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a única vacina contra o pecado. É a única vacina que pode salvar o homem do poder e do domínio do pecado. É a única vacina que pode salvar o homem livrando-o do juízo vindouro, porque haverá um juízo. E eu quero dizer a você, querido, que a eficácia do Evangelho não é 50%, não é 70%, não é 90%. A eficácia do Evangelho como vacina para combater o pecado é 100%. Mas alguém pode perguntar por que então
determinada pessoa, um amigo meu, um conhecido meu, ele já ouviu o evangelho, mas ele continua numa vida perdida. Aqui o texto está dizendo que o evangelho é o poder de Deus para salvação, preste atenção, de todo aquele que crê. Isso é contundente. É preciso crer. Ouvir o evangelho sem nele crer é como se estivesse ouvindo uma notícia distante. Porque a palavra termina dizendo aqui: o justo viverá pela fé. O justo terá vida sobre a morte pela fé. O justo terá vida eterna pela fé. E a palavra de Deus ainda diz em Coríntios que nós somos salvos, é pela graça. Nos diz também em Efésios que nós somos salvos pela graça. Queridos, é por meio da fé. A graça é pela fé. Eu e você precisamos crer absolutamente no evangelho. Não ter o evangelho como simplesmente uma palavra dita por um pregador. Não ter o evangelho como simplesmente mais uma filosofia para a vida. Mas crer no evangelho. Um dia trouxeram a Jesus, eu digo dos judeus, trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. De acordo com a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. Ela havia transgredido a lei mosaica. Mas quando chega aquele povo até Jesus, aquela multidão chega até Jesus, empurrando aquela mulher e a jogam aos pés de Jesus e dizem: Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei, ela deve ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes sobre isso? Eles pensavam que Jesus diria: jamais jogue a pedra, jamais atire a pedra, porque se assim ele dissesse, eles o acusariam de estar conspirando contra a lei. Mas Jesus então responde para eles: quem de vós não tem pecado, pode ser o primeiro a atirar a pedra. Jesus autorizou atirar a pedra contra o pecador, mas ele diz: quem de vós estiver sem pecado. Querido, Romanos 3, verso 23 diz que o homem está separado de Deus por conta do quê? Do pecado. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é a separação entre o homem e Deus. Não há outra vacina para o homem a não ser o evangelho. Porque o homem está separado de Deus. O homem está destinado à perdição. O homem está destinado à destruição eterna. Então o que fazer? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tenho ainda mais um versículo que eu quero compartilhar com você, que está em Hebreus capítulo 2 e versículo 3, diz assim: como nós escaparemos se não atentarmos para o evangelho, para esta grande salvação que foi anunciada pelo Senhor Jesus e é confirmada por todos aqueles que o ouvem e crê. Eu estou falando com alguém que foi resgatado pelo evangelho, que hoje tem uma vida nova. Eu estou falando com alguém que, quem sabe, almeja ter uma vida nova, uma vida mudada, transformada. O evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida. Basta você confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da tua vida. Não é preciso cerimoniais, é preciso tão somente você
agora, onde você estiver, admitir: Jesus Cristo é a pessoa apresentada no Evangelho. Jesus Cristo é a vacina apresentada no Evangelho. Jesus Cristo é o antídoto contra o pecado apresentado no Evangelho. Então creia em Jesus. Receba Jesus como Salvador de sua vida. Se você está aqui em Telêmaco Borba, eu quero convidá-lo para estar amanhã conosco em um grande culto na Igreja Presbiteriana Renovada, que fica à rua Costa Rica, quase em frente ao Hospital Moura. Você pode estar participando conosco às 19 horas. É bem rapidinho, das 19 às 20h30. E você poderá ser grandemente impactado por esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu repito, de todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Grande abraço.